Eliseu Rodrigues e as suas peculiaridades, particularidades. Fizeram uma pergunta para ele referente a batismo nas águas e batismo do Espírito. Pode uma pessoa ser batizada em línguas? Ou pode a pessoa falar em línguas sem ser batizada? A opção não aceitar o batismo, não ir para o batismo nas águas? Uma pergunta meio assim, bastante complicada, dúbia, ambígua. Mas o que eu entendo disso? Que a pessoa quis perguntar para ele se a pessoa pode falar em língua sem ser batizada nas águas. É isso que eu entendi. A não ser que é outra coisa. A desculpa da pessoa querer não se batizar porque já fala em línguas. A resposta dele foi não, nunca. Se é a primeira opção que dá a entender, porque é uma pergunta meia fora de contexto, que não diz, posso falar em línguas sem querer ser batizado em águas, sem ser batizado, a pessoa pode falar em línguas sim. O dom é uma coisa, batismo é outra. Há quem faz uma baita de uma confusão em querer dizer que o Espírito Santo é batismo. Não necessariamente é batismo. É dom de línguas. Ah, mas Jesus falou que teria outro batismo. Melhor dizendo, João Batista disse, eu batizo com água e verá um que vos batizará com fogo, que eu não sou nem digno de atar as suas alparcas. Batismo no Espírito Santo. Jesus disse para nascer de novo da água do Espírito. Primeiramente, cabe salientar que João batizou, Jesus foi batizado por João, praticamente os discípulos foram batizados por João, ou por propriamente Jesus, e batizaram outros. Agora, o batismo que eles fizeram quando Jesus estava na terra era um, depois veio o outro batismo, que foi a descida do Espírito Santo. Tiveram que batizar novamente? Não. E o que João quis dizer então? Virá um que vos batizará com fogo, eu não sou digno. Seria o Espírito Santo? Seria Jesus Cristo? Muita confusão. Na palavra de Deus nós percebemos, e Paulo falando sobre isso, que línguas estranhas são dons, não são batismo. E que se ocorre o batismo do Espírito Santo, não necessariamente é com línguas. A descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos foi confirmada com dom de línguas, mas também se via outros fenômenos. Via línguas repartidas como fogo. Vamos ver o que dizem Atos dos Apóstolos, porque há muita confusão nesse sentido. E esse pastor aí, porque ele é novinho, ele gosta de causar, ele acha que ele sabe tudo, que é o doutorzinho, tem muito que estudar. Aí vai atrás dessas pataquadas aí do mundo pentecostal, que o mundo pentecostal tem um monte de heresia, mas como tem? Vamos lá. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O que nos diz o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? Sobre a descida, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Veja bem que Pentecoste não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pentecostes era uma festa, uma festividade dos judeus. Nessa festa que eles foram, ou estavam reunidos num só lugar, eles foram orar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Então, a manifestação do Espírito de Deus não foi só línguas. Foi do céu um som como um vento muito forte. E encheu a casa na qual estava. Então, também teve a questão de encher.
e viram que parecia ali línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Línguas de fogo pousavam sobre cada um deles. Não que eles tinham língua de fogo, que estava falando língua de fogo. A manifestação, a teofania, a manifestação de Deus através do Espírito, com sons, é isso que o povo não entende. Com som, com vento e como uma língua repartida de fogo, como tivesse alguém aqui atrás de mim com uma língua de fogo. Foi isso que se manifestou. Não eram as pessoas que estavam com língua de fogo. Por isso que tem esses hereges do reteté, que é canela de fogo, é língua de fogo, é tudo de fogo. Tudo heresia. Vamos lá. E viram que parecia uma língua de fogo que se separava e pousaram sobre cada um deles. A língua de fogo se pousou, ou seja, ficou perto aqui, talvez da cabeça, alguma coisa assim. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Mas veja bem que a manifestação do Espírito de Deus naquele lugar não foi necessariamente falar em línguas, que o batismo não foi necessariamente em línguas. O batismo do Espírito Santo foi exatamente ele estar ali próximo deles, com o som, como um vento e como uma língua repartida de fogo. 3 tipos. E o Espírito Santo encheu eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Começaram a falar em línguas. No entanto, o fato deles já estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que aqueles que porventura não falaram em línguas não estavam com o Espírito Santo. Porque tem gente que acha que a pessoa, para ter o Espírito Santo, tem que falar em línguas estranhas. Não, tem muitas pessoas que não falam porque a línguas estranhas é um dom. Muitas pessoas que não falam, não têm esse dom, têm outros dons, mas estão cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar no língua conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o seu som, ajuntando-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua, a questão da língua, atônitos, aflitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígida, Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes não, cretenses de Creta e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles, diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Galiléia, todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção: esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E aí segue a profecia que é discorrida ou falada lá em Joel 2. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vós, por meio de vós, milagres e tal. Então Pedro segue explicando o porquê daquilo. Aqui, inclusive, dá a entender que a língua que eles receberam não foi necessariamente essas línguas que eles falam, como eles falam aí no meio dos pentecostais. Foram línguas dos próprios povos da época, porque eles ouviam
a língua no seu próprio idioma. Ou seja, na realidade, ouviam as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Então, Deus deu a cada um, por exemplo, aqueles que estavam ali nos dias atuais do Brasil falando português, se tivesse ingleses ali, iriam entender porque tinha alguém ali falando inglês. Se tivesse franceses, iriam entender porque tinha alguém ali falando francês, grego, aramaico, hebraico. Era isto a língua aqui. Então, a pessoa tem que entender todo esse contexto e parar de estar com essa palhaçada toda, que muitas das vezes não são necessariamente as línguas que muitos dizem que por aí que são. Paulo vai lá falar que existe variedade de línguas, que tem um dom de línguas, que são as línguas dos anjos, que provavelmente possam ser língua dos anjos e tal. Só que vejam bem, no Atos dos Apóstolos aconteceu o fenômeno de eles falarem a língua do próprio povo da terra. Não era a glossolalia, que é enrolar a língua, vamos dizer assim. Era outro nome que vem do grego. Muito bem. Tudo isso para falar sobre essa questão do camarada lá dizer que não existe a possibilidade da pessoa se batizar. Ou melhor dizendo, que não tem a possibilidade da pessoa falar em línguas sem ser batizada nas águas. E que ela tem que se batizar para falar em línguas. Ou ainda, que ela só fala em línguas porque ela foi batizada com o Espírito Santo. Eu posso falar em língua se não tiver batizado? Não posso, segundo a concepção dele. Primeiro ponto que está errado. Por exemplo, eu, por conta da regra da igreja, não me batizei, porque não podia, era só com 18 anos. Eu tinha 16 para 17 anos quando recebi o dom de línguas. Falei sem ser batizado nas águas. Fui batizado com o Espírito Santo ou fui cheio do Espírito Santo e recebi o dom de línguas? Os dois. Porque, como eu disse, o dom não tem nada a ver com a pessoa estar cheia do Espírito Santo. É óbvio, quando a pessoa tem um dom, ela tem o Espírito Santo. Mas só que outras pessoas têm outros dons e vão ter o Espírito Santo. Tem gente que acha que é só falando em língua estranha que a pessoa vai ter o dom do Espírito Santo. Mas ela tem, às vezes, o dom da palavra, o dom da profecia, o dom de governar, outros dons que para muitos acham que não é nada, mas é um dom de Deus, e que ela tem Espírito Santo porque ela tem aquele dom, só não tem o dom de falar em línguas. Então é uma falácia. Eu ouvia muito na igreja na época, muitos dizer assim, olha, a pessoa que não fala em línguas não vai para o céu. Por que ela não vai para o céu? Porque a Bíblia diz, em Efésios 4:30, que o Espírito Santo nos garante a vida eterna. Não entristeçai o Espírito Santo, a qual está selados para a vida eterna. Mas o Espírito Santo é línguas? O Espírito Santo é uma coisa, dons do Espírito Santo são outra. E quem que diz que a pessoa que está cheia do Espírito Santo tem dons de língua? Ou não tem outros dons, ou até mesmo não tem nenhum dom, tem talvez só o dom da fé, que para muitos nem é considerado. Quem é que sabe? Então tem muito erro teológico que não dá para aceitar. E esse pastorzinho aí comete mais um erro teológico ao dizer que não nunca, jamais uma pessoa pode falar em língua se não for batizada. Quer dizer, não for batizada no quê? No Espírito? Ou não for batizada nas águas, que não dá para entender. Ou ainda, a pessoa não foi batizada nas águas, ela não pode falar no Espírito, que dá para entender. A pergunta meio complicada, como eu disse no início, está entre parênteses a opção que ela não quer se batizar. Ou talvez a pessoa está querendo utilizar como pretexto o fato de ela falar em línguas para não se batizar. Então, segundo a concepção desse pastor, a pessoa não pode falar em línguas, não pode ser línguas de Deus porque ela não foi batizada. Mas que sarapatel esse? Que mistura é essa? Que tolice é essa? Deus não pode dar dons? É cheio de gente com dons sem ser batizado em águas e tudo. Como eu recebi o dom sem ser batizado em água, aquilo ali é simplesmente
um simbolismo, nada mais. Que em alguns casos nem é necessário. Por exemplo, a pessoa está no estado terminal, não precisa se batizar. Já está batizado automaticamente. Quem que diz que Dimas era batizado? Nós não temos nenhum relato na Bíblia dizendo que Dimas conhecia o Evangelho, tinha se batizado, alguma coisa nesse sentido. Nós temos aquele que se arrependeu e foi diretamente para os céus. Ah, mas João disse que quem crê e for batizado será salvo. Ainda diz será, não quer dizer que vai ser. Se a pessoa que crê e se batiza poderá ser salva, imagina se precisa exatamente do batismo. O batismo não é pré-requisito para a salvação, e sim crer de verdade e amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. O batismo é consequência. Eu não digo que não deve ser batizado, que a pessoa não deve cumprir a justiça nas águas batismais. Pode cumprir sim, deve cumprir sim. Mas se não cumprir por algum motivo, força maior, doença, problemática, Deus não vai imputar nada. Deus não vai impedir de salvar essa pessoa, não. E outra, a pessoa pode falar em línguas e sim, ela pode ser batizada, ela pode estar cheia do Espírito Santo, que nós podemos dizer que é o batismo, e depois receber os dons do Espírito Santo, sem estar batizada nas águas. Ou não é assim? Nós temos exemplos bíblicos. Nós temos o caso de um sujeito, do eunuco da rainha de Candace, que ele não sabia do evangelho, pregava para ele, ele foi lá e se batizou. O que é que me impede de se batizar? Se batizou, não precisou nem de aquela processualista que eles fazem, digamos assim, fase experimental, para ver se a pessoa ainda está liberta, se é para se batizar, aquela coisa toda. Foi e se batizou. Filipe batizou ele. Agora nós temos um caso do Cornélio, que está no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, que ele recebeu o Espírito Santo, Pedro foi lá pregar para ele, mas vamos ver se ele foi batizado antes ou depois, vamos ver. Vamos ler o versículo que fala sobre isso. Capítulo 10, vamos para o versículo. Pedro na casa de Cornélio, a partir do 20 e pouco. 27. Conversando com ele, Pedro entrou ali, conversando com as pessoas, disseram, sabe muito bem, a nossa lei, ele começou a pregar sobre Jesus. Aí falou sobre como Cornélio fazia as coisas corretas, ajudar o próximo. E Deus viu exatamente como ele era humilde. Sabe que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, nós somos testemunhas. Então Pedro estava falando essas palavras, olha aqui, na pregação de Pedro, capítulo 10, versículo 44. Então Pedro ainda estava falando essas palavras para quem? Cornélio e aqueles que estavam ali. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Só de ouvir a mensagem, todos já estavam cheios do Espírito Santo. Precisou de batismo? Precisou de ritualística? Só de ouvir a mensagem. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem de ouvir o que é a palavra de Deus. Os judeus convertidos vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os outros ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Pois ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Então eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Receberam o dom de línguas também. A seguir, Pedro diz, pode alguém negar a água agora, impedindo que sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo, como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Como é que esse pastoreco aí quis dizer que a pessoa não pode receber o dom de línguas antes de ser batizada, se Cornélio recebeu o dom de línguas e o Espírito Santo antes de ser batizado? Mas que fundamento antibíblico. Isso está lá nos stories do Instagram desse tal de pastor Eliseu Rodrigues aí, que é um bambambam da internet, que acha que sabe tudo, não sabe nada.
Quer dizer que eu tenho que me batizar nas águas para receber o Espírito Santo? Quer dizer que eu tenho que ser batizado pelo Espírito Santo para falar em línguas? Não existe batismo necessariamente. Existe estar cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Enfim, ali deu uma pergunta muito doida. Repito, a pergunta do sujeito feita a esse pastor. Pode alguém falar em línguas não sendo batizado e com a opção pessoal de não querer ser batizado? Não, nunca, jamais. Como assim? Como assim? Quer dizer que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não pode falar em línguas? Aí eu até concordo, se for nesse sentido. Mas não era o que dava para entender. E depois, ela não quer o batismo? Não, tem que batizar. Se ela está cheia do Espírito Santo, sim, ela tem que batizar. Mas se não der, não tem problema. Esses camaradas aí, eles gostam de enfeitar muito, hein? E a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Então, falei sobre essa questão. Abraço e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.